Colossenses, capítulo 2, os versos 6 e 7, quando a palavra do Senhor diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar e pedir que Deus fale ao nosso coração nesse momento especial de reflexão da palavra dele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos conectados e agora, ó Deus, prestarmos este culto de adoração ao Senhor, transmitido online, bênção do Senhor para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, receber pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito a palavra que o Senhor deseja para o nosso coração. Que o Senhor nos conduza para a honra e glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse é um momento muito especial para tomar café. Eu gosto muito de tomar café, né? É um momento em que você senta, relaxa durante o dia e tem ali a oportunidade de compartilhar um tempo, às vezes acompanhado de algumas pessoas, ou às vezes até mesmo sozinho. Você tem aquela experiência toda especial do seu famoso cafezinho. Tem um livro muito interessante que se chama Dedique-se de Coração, escrito pelo Howard Schultz. Quem é Howard Schultz? Ele é o presidente, o CEO da Starbucks. Você já deve ter passado por alguma loja, né, e já viu ali o café da Starbucks. É interessante porque ele não fundou essa empresa já existia quando ele foi trabalhar por um tempo nessa empresa, e aí ele conta nesse livro, Dedique-se de Coração, a sua história dentro da Starbucks. Depois de um tempo, ele compra a Starbucks, e aí ele fica pensando como ele vai levar para aqueles que são os colaboradores, os trabalhadores da Starbucks, o desejo que estava dentro do coração dele, de transformar aquela empresa numa empresa mundial. Era uma cafeteria com poucas lojas quando ele comprou a Starbucks. E no dia 18 de agosto de 1987, na manhã do dia 18 de agosto de 1987, ele conta que ele reuniu, então, ali todas as pessoas que trabalhavam, e ele foi assumir a presidência da Starbucks, e ele anotou num cartão 3 coisas que ele queria dizer para aquelas pessoas. A primeira delas, ele anotou: eu tenho que falar do fundo do meu coração. Eu tenho que falar para aqueles que vão trabalhar agora comigo na Starbucks, algo que saia do fundo do meu coração. A segunda coisa, eu tenho que me colocar na pele deles. Eu preciso que a minha mente pense sobre as dúvidas, os questionamentos, a ansiedade que está passando ali no coração daquelas pessoas, para que eu possa falar ao coração delas. E a terceira coisa, eu quero compartilhar com eles o grande sonho de realizar algo extraordinário, transformar esta empresa numa empresa mundial. E aí, segundo ele, nesse livro, ele narra que ele abriu as palavras naquela manhã tão especial, dizendo o seguinte: eu estou aqui hoje porque eu adoro essa empresa, eu adoro o que ela representa. E ele continuou: e daqui 5 anos, eu quero que vocês relembrem o dia de hoje e digam: eu estava lá quando tudo começou, ajudei a transformar essa empresa em algo formidável, formidável. É muito bonita essa história de pessoas que empreendem, que acreditam num sonho, que se dedicam de coração e que conseguem, né, realizar os seus sonhos, ver aquele projeto crescendo, tendo a participação de tantas outras, porque ninguém faz nada sozinho. A beleza dessa história, porque hoje a Starbucks é uma empresa mundial, conhecida, valorizada, é que a dedicação de coração não é algo que nasce em conceitos de administração de empresa. A palavra de Deus é anterior a isso, bem anterior.
Na palavra de Deus, encontramos Deus nos convidando para que nós possamos dedicar de coração as nossas vidas nesse relacionamento com Ele, com o próximo, com a sua obra, numa transformação da sociedade, segundo a vontade e graça de Deus, para a glória de Deus. Então, esse conceito de dedicar-se de coração, ele não nasceu no nosso universo empresarial, ele é bíblico, e é isso que o apóstolo Paulo vai nos contar aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Colossos, mesmo preso lá em Roma, ele quer desafiar esses irmãos para que eles pudessem compreender a beleza de se envolver de maneira completa, mente, coração, na obra do Senhor e os benefícios de quem vive aquilo que acredita no projeto de Deus que transforma não apenas a nossa vida, família, não apenas o nosso contexto social mais próximo, mas que são valores que podem impactar o mundo inteiro, levando graça, misericórdia, apoio, ajuda, consolação, conforto, instrução. Que coisa magnífica é a palavra de Deus para as nossas vidas. E o versículo 6, aqui do capítulo 2, Paulo usa uma partícula que marca a transição para uma nova sessão. É aqui no versículo 6, e eu convido a você a deixar a sua Bíblia aí aberta na sua casa e acompanhar. O versículo 6 começa com um ora. Partícula que marca uma transição. Ele já vinha no capítulo 1 falando sobre a beleza da pessoa de Cristo Jesus. Ele entrou pelo capítulo 2 dizendo e nos desafiando a viver a beleza desse tesouro do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, que veio se relacionar conosco. E agora, no versículo 6 do capítulo 2, ele faz essa partícula de transição e ele nos convida dizendo, ora. Eu quero agora que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Essa palavra receber, como recebestes, significava uma informação que você havia recebido, passada de uma tradição, ela vinha já de uma história. Ela tem uma tradição, é isso que significa essa palavra receber. Ou seja, eu recebo algo que já existia, um ensino tradicional, e que agora eu vou ensinar outras pessoas. Olha que interessante, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3, essa palavra aparece, 1 Coríntios 15, 3, diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, é a mesma palavra, assim como vocês receberam. O que também recebi. O que ele recebeu? A mensagem. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então eu recebi essa doutrina maravilhosa, tradicional, e agora eu estou passando ela adiante. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 3, aparece de novo esse mesmo conceito. Pois os fariseus e todos os judeus, diz Marcos 7, 3, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos e metal e camas e assim por diante. Então era uma palavra associada a essa tradição doutrinária, que você recebia e passava adiante. Nem sempre essa tradição doutrinária, ela condizia com todos os preceitos da Escritura Sagrada. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, você está recebendo uma doutrina, mas você precisa analisar a doutrina que você está recebendo, tradicionalmente, para passar adiante. Como é que você vai analisar essa doutrina à luz do todo da palavra do Senhor? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, Paulo usa esta mesma palavra com esta mesma intenção. Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 1. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então Paulo vai dizer, olha, vocês receberam
Agora, esta doutrina vinda da palavra do Senhor, da pessoa de Jesus Cristo, portanto, vocês devem efetivamente viver de tal maneira que agrade a Deus. Um conceito que ele já vinha falando aqui também para os irmãos da igreja de Colossos. Mas aí qual é o foco de saúde doutrinária? Ora, como vocês receberam essa doutrina, e agora devem passar adiante, e qual é o foco da doutrina? Cristo Jesus, o Salvador. O foco doutrinário não são as tradições dos homens, não deve lavar isso, não deve tocar naquilo. Não, o foco doutrinário era a pessoa de Jesus Cristo como Senhor da vida deles. Olha que interessante, Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O coração da doutrina é a pessoa e obra de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio, viveu a nossa vida, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Se você crê nisso, que Jesus morreu pelos seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que você deve viver assim, para a glória dEle, e que um dia Ele voltará, e que você estará na presença do Senhor, a Bíblia diz, certamente foi o Espírito Santo de Deus que tocou no seu coração, regenerou a sua vida, e você agora confessa com seus lábios essa confissão salvadora. O coração da doutrina é a pessoa de Jesus. Como você recebeu essa doutrina pura, santa, passe ela adiante. E aí o versículo 6 conclui dizendo: assim, andai nele. E a palavra andar é viver com foco. É uma palavra bem interessante, porque ele é um foco numa ação contínua. Assim como você recebeu a Cristo Jesus, Senhor, andai nele, numa ação contínua, natural, mas bem focada. Eu, todos os dias, acordo pensando como eu devo andar segundo a palavra de Jesus Cristo. Como eu devo reagir às situações ao meu redor segundo a palavra e a doutrina de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 8, o verso 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos, é a mesma palavra, andai nele, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O nosso foco de jornada natural, de ação contínua, não é, como diz Romanos 8,4, segundo a carne, mas é segundo o Espírito. É a mesma palavra grega que ele usa, assim andai nele, lá em Colossenses, aqui em Romanos 8,4 aparece: nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. O comentarista Edward Lowe's diz o seguinte: Paulo valoriza o evangelho que ele havia recebido e que agora anunciava pela essa tradição doutrinária saudável, porque isso vacinava a igreja contra as heresias. Porque nós estamos sempre sendo atacados por conceitos, que o apóstolo Paulo já disse no começo do capítulo 2, os raciocínios falazes, aquelas pessoas que apresentam para nós um discurso, que é um discurso que conduz ao erro, mas com palavras bonitas, que a pessoa vai sendo levada por uma linha de raciocínio falacioso, que conduz a pessoa para algo que Deus não deseja para a sua vida. Então o apóstolo Paulo diz: cuidado com isso. Edward Luz vai dizer aqui, e chama a nossa atenção para o fato de que o evangelho verdadeiro, ele nos vacina contra essas heresias, que são extremamente destruidoras para a nossa vida. E ele cita 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante, quando diz: irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha que interessante, você recebeu, diz Paulo, essa palavra, portanto, firme a sua
caminhada cristã, mantenha o seu foco de jornada nesta palavra. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 9, Deus nos adverte dizendo o seguinte: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja expulso do nosso meio. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: mesmo que um anjo vindo do céu vos traga o evangelho que vá além daquele que nós temos anunciado, seja anátema, porque essa revelação ela não é verdadeira, ela não condiz com todo o doutrinário da Escritura Sagrada. Então, percebemos o que no versículo 6? Que nós somos chamados por Deus para olhar a nossa tradição doutrinária, nossa tradição de fé, julgar essa tradição à luz da pessoa e obra de Cristo Jesus, e a partir do momento que percebemos que essa palavra ela é de Deus, ela tem o foco na pessoa de Cristo Jesus, na obra dele por nós, nós somos convidados para andar dia após dia, centrados, focados nesta palavra. Aí ele entra no versículo 7. Como? Versículo 7 vai dizer: devemos andar como alguém que foi radicado. O João Calvino, ao comentar essa palavra, nele, radicados, ele diz que essa palavra tem a ver com uma árvore e as suas raízes. E quanto mais sólida é esta relação das raízes desta árvore com o solo que nutre, quanto mais profundas são essas raízes, mais a árvore tem capacidade para resistir às tempestades. Efésios capítulo 4, verso 14, a palavra de Deus diz assim: para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós não devemos ser agitados, levados de um lado para outro. Nós temos que ser presos, enraizados, radicados. Essa é a palavra. Nele, em Cristo Jesus. Ele é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa casa, confiamos a nossa caminhada, a nossa jornada, os nossos projetos, dedicamos o nosso coração. Versículo 7 continua: nele somos radicados, nele nós somos edificados. E essa palavra edificados é uma palavra que significa que você está num processo de desenvolvimento e envolvimento. Ela aparece em Atos, capítulo 9, verso 31, quando a palavra de Deus diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que nele, em Cristo Jesus, nós somos radicados, porque Ele é o Senhor da nossa história, e somos edificados, ela diz que nós somos estruturados por Deus neste processo em que se mantém um foco de crescimento, de evolução, de edificação, dia após dia. Em Cristo Jesus, dia após dia, nós somos trabalhados e melhorados, de glória em glória transformados, por causa da graça de Deus. E é por isso que o versículo 7 vai dizer que nós somos nele radicados e edificados para sermos também confirmados na fé, tal como nós fomos instruídos. E essa palavra, confirmados na fé, ela significa alguém que, por causa da tradição de uma boa doutrina, onde Cristo Jesus é o Senhor e centro de todas as coisas, alguém que tem construído a sua vida sobre a rocha, alguém que tem o foco no seu desenvolvimento, no seu envolvimento de coração com os valores, a visão e a missão de Cristo Jesus para cada um de nós experimentamos a manifestação maravilhosa da intimidade do Espírito Santo na nossa caminhada. Isso tudo é fruto do projeto de Deus para nós. Isso tudo é fruto do cuidado de Deus e do propósito de Deus para as nossas vidas. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, o verso 21,
usa esta mesma palavra, confirmados, quando Paulo escreve: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Observe a obra maravilhosa da Santíssima Trindade em um só versículo, de 2 Coríntios 1, 21. Quem nos confirma em Cristo é Deus, que nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Que coisa magnífica é a ação de Deus, o interesse de Deus e o cuidado de Deus sobre a vida daqueles que Ele tem esse propósito de servi-lo. Portanto, quando nós percebemos esse envolvimento que o cristão é chamado, nós percebemos que duas palavras ganham muito sentido aqui: crescimento e gratidão. Por quê? Porque ele diz: tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Dia após dia o seu coração está mais grato quando você se dedica de coração à obra, à doutrina, à palavra de Deus. Dia após dia você cresce em gratidão, você se torna cada dia mais uma pessoa grata diante de Deus. Você olha para a sua jornada, olha para a sua vida e diz: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque você percebe que tudo que você tem e tudo que você é vem como resultado da graça de Deus sobre sua vida. Daí, hoje é um domingo muito especial, nós estamos celebrando o Domingo de Ramos. Nós estamos entrando nessa semana de triunfo, aonde Cristo Jesus se deu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Aonde toda a perspectiva da semana é de morte. Parece que tudo caminha para o fim no Calvário, na cruz. Mas Deus transforma a morte em ressurreição, vida e vitória. Portanto, Ele amplia a nossa perspectiva. Em Mateus, no capítulo 21, quando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os religiosos ficaram observando aquele movimento todo que descia ali do Monte das Oliveiras, e eles ficaram abismados com o poder da palavra de Jesus e como o povo estava feliz e cantava hosana para Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus sabia que aqueles que estavam naquele momento cantando hosana seriam os mesmos que ao final daquela semana iriam gritar: crucificam, crucificam. Mas Jesus também sabia que ao final do terceiro dia Ele ressuscitaria. Portanto, nós somos chamados para perceber essa dedicação total de coração do próprio Senhor Jesus a todos nós, que passou por tudo isso e se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e vida eterna. Bom, como eu sempre pergunto aqui para todos, domingo após domingo, mas o que é que eu levo para casa? E como eu disse no domingo passado, né? O que é que eu aprendo aqui em casa, nesse culto transmitido online? Eu quero voltar lá ao Howard Schultz e a Starbucks. Ele escreve no seu livro que o objetivo dele, ao escrever o livro, foi o seguinte, abre aspas: insistir para que as pessoas tenham coragem de perseverar, de continuar seguindo os seus corações, mesmo quando os outros os ridicularizarem. O segredo é o coração. Se você dedicar-se com emoção, poderá realizar sonhos que os outros julgavam impossíveis. É isso que torna a vida compensadora. E aí ele diz uma coisa interessantíssima, e é mais compensador e completo quando você ajuda outras pessoas. São conceitos que, apesar do Howard Schultz não ter citado um versículo bíblico, são conceitos bíblicos, mas a Bíblia extrapola esses conceitos, porque esses conceitos bíblicos são anteriores, como eu disse antes, mas também eles são muito maiores.
A dedicação de coração não é uma relação pessoal nossa com Deus, mas ela também atinge outras pessoas, abençoa outras pessoas num relacionamento de transformação. Era essa mensagem que Paulo queria deixar aos irmãos da cidade de Colossos, da igreja de Colossos, desafiando aqueles irmãos a andar com dedicação, de coração, de fé, de coragem para a glória de Deus. Por quê? Porque nós recebemos esse toque maravilhoso, regenerador, da graça de Deus pela obra do Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que perceber é que nós não decidimos dedicar o nosso coração. Deus nos chamou para esse processo de dedicação. E aquele que começou essa boa obra em nós, há de completá-la. A primeira coisa é que nós temos que ter humildade e agradecimento de que foi Ele mesmo que nos chamou a essa dedicação. E a partir desse convite irrecusável da graça de Deus, nós devemos perceber esse privilégio de gerenciar a nossa vida andando em Cristo Jesus, dia após dia, com foco no envolvimento, crescimento dessa nossa relação com Ele, com o próximo, produzindo frutos para a glória do Senhor. E assim, transformando o ambiente em que vivemos, porque nós estamos andando nele edificados, nele nós existimos e para Ele nós vivemos. Por isso, nesse momento em que celebramos esse domingo tão especial, que a sua semana seja uma semana de reflexão profunda nesse convite que a palavra do Senhor diz: andai nele para a glória do Senhor. Vamos orar, coloca a sua vida aí na presença de Deus, vamos falar com esse Deus maravilhoso que tem propósito para a sua vida e que te fez filho e filha amada no Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de termos acesso à Tua palavra tão rica, que nos instrui nessa doutrina maravilhosa e que nos convida a passá-la adiante, compartilhando com aqueles que ainda não conhecem a maravilhosa graça do Senhor. Que o Senhor dê aos nossos corações a tranquilidade, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que mesmo, ó Deus, que a dor venha, ela passará, porque o Senhor é o Deus que nos conduz sempre debaixo da Tua graça, para o louvor da Tua glória. Abençoe cada lar que nesse momento presta culto ao Senhor, pois oramos pedindo a Tua bênção e a Tua proteção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.